Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre pincéis de esfumar. Nós sabemos que tem muitos tipos de pincéis e às vezes fica aquela dúvida. Qual a diferença entre um e o outro? Qual o material que ele é feito? Então eu vou mostrar um pouquinho dos pincéis que eu tenho aqui e a diferença de cada um deles, né? Como usar da melhor forma. É claro que não existe uma regra que aquele pincel só serve para aquele determinado técnica, daquela determinada técnica ou para aquele determinado olho. Mas alguns vão ajudar bastante você, por exemplo, para fazer um olho menor. Então eu vou mostrar alguns tipos que eu tenho aqui, o material deles, né? Do que material eles são feitos e alguns detalhes sobre os pincéis. Então eu vou começar mostrando os pincéis mais comuns. O pincel mais comum que a gente encontra são esses pincéis que são mais arredondadinhos, são pincéis para olhos, né? Pincéis de esfumar. Esse aqui, ele é bem denso, tem bastante cerdas e é mais arredondado no topo. Esse tipo de pincel, ele é muito bom para marcar o côncavo. Ele tem um tamanho médio para pequeno, esse aqui. Então ele se adapta a vários tamanhos de olhos, vários formatos de olhos e você consegue fazer várias técnicas com ele. Tanto aquela técnica de colocar e dar uma arrastadinha, como as técnicas de vai e vem. E sempre a função do pincel, quando ele é mais arredondadinho assim, ele é para tirar as marcações, para não deixar aquele olho pesado com aquele traço marcado nas bordas, né? Então esse pincel mais arredondadinho é mais para essa função, para tirar as marcações, né? Na verdade, todos os pincéis de esfumar têm mais essa função. E a principal função desse menorzinho, que é o mais comum, é para fazer a marcação do côncavo mesmo. E ainda seguindo essa linha de pincéis menores, tem também esses que são achatados, ó. Esse menorzinho, ele é bem achatadinho e ele é bem denso também. E também esses dois que são um pouquinho maiores, um mais arredondado e esse aqui ele tem um corte chanfrado. E todos são menores. Esses dois aqui, que são um pouquinho maiores, eles servem também, não só para olhos. Eu, por exemplo, uso eles para fazer contorno do nariz, para aplicar iluminador. Então, eles têm outras funções, além de aplicar a sombra nos olhos. O legal desses pincéis que são mais assim, achatados, vamos dizer assim, esses com cerdas um pouco mais longas, você consegue também aplicar a sombra. Então, você aplica na pálpebra móvel, por exemplo, nessa parte inferior do olho. Você consegue aplicar, né, nessa parte que a gente movimenta, né, da pálpebra. Então, você consegue aplicar a sombra, até se você umedecer ele com um fix, né, você consegue intensificar mais a cor. E também, para quem tem o olho um pouco maior, você consegue fazer também a marcação do côncavo com um pincel um pouco maior. Agora, esse pincel que é com as cerdas mais curtinhas e ele é achatado, é ideal para fazer o esfumado na parte inferior dos olhos. E como ele tem as cerdas naturais, ele não vai irritar, né? Quando você faz aquele esfumado, aquele movimento de vai e vem, ele não vai irritar. E ele também dá para fazer, além desse esfumado inferior, você consegue fazer um esfumado bem rente à raiz dos cílios superiores, para dar aquele ar mais dramático na maquiagem. Para quem não usa o delineador, não tem costume, até mesmo quem tem a pele mais madura e não gosta de delimitar, né, de fazer essa marcação com delineador na parte superior e faz aquele esfumadinho preto, bem no cantinho externo, assim, só para dar um acabamento melhor na maquiagem, ele é ideal para fazer esse tipo de acabamento. E também um pincel que é muito útil e é muito, às vezes, até difícil da gente encontrar para comprar, é esse pincel menorzinho de esfumar. Ele é bem pequenininho, ele tem a ponta mais alongada e ele é bem arredondado na ponta e ele é bem estreito, bem fininho. Então, esse para esfumar olhos pequenos. Ele consegue marcar o côncavo de um olho menorzinho, porque, por exemplo, se você pega um pincel um pouco mais denso, com mais cerdas, para fazer um olho muito pequeno ou para fazer um detalhe, você acaba invadindo a pálpebra superior, a pálpebra fixa, né? E você acaba não conseguindo aquele acabamento.
Então esse pincel menorzinho para fazer detalhes, ele é muito legal. Até também para esfumar o cantinho externo, para fazer só aquele, por exemplo, para dar um acabamento no delineado. Quando você quer fazer aquele delineado infinito, gráfico, né? Você faz o delineado e no finalzinho você escurece para não mostrar o final do delineado. Ele vai ajudar muito para fazer esse tipo de acabamento também. E ainda tem o pincel que ele lembra muito língua de gato, porque ele é bem achatadinho, tem aquele formato, e esse aqui é bem pequenininho. Ele tem as cerdas bem macias, mas esse pincel, eu, por exemplo, gosto muito de usar ele para depositar sombra. Ele dá o acabamento do esfumado também, mas para depositar a sombra na pálpebra fixa, aliás, na pálpebra móvel, ele é muito bom, porque você consegue fazer detalhes, por exemplo, quando você está fazendo aquele cut crease ou aberto ou semi-aberto, você consegue ir bem próximo daquele recorte e não ultrapassar. Você consegue depositar a sombra, você consegue depositar até mesmo o glitter ou fazer um cantinho aqui interno. E ele também tem as cerdas macias, porque são naturais, e você consegue fazer esse tipo de aplicação. Um outro pincel que também é para côncavo, mas ele também tem outras funções, como por exemplo esfumar a parte inferior, é esse pincel que ele tem um formato como de um lápis. Ele vem retinho e na ponta ele é mais... tem um recorte, né? Como se ele fosse afunilando na ponta. Então, você consegue fazer tanto aqui o esfumado inferior, porque ele tem a ponta bem fininha e bem macia, e você consegue também marcar o côncavo. Ele tem um tamanho médio para pequeno, então quando você aplica, pega a sombra com ele, você pega mais no centro, e nas laterais fica livre. Então, quando você esfuma o côncavo, por exemplo, você consegue já aplicar a sombra e já dá o acabamento. Ele dá um acabamento bem delicado, na sombra esfuma bem, e é um pincel muito legal também para ter para essa parte inferior. E ele atende assim tamanhos de olhos diferentes. E eu tenho outros 3 pincéis aqui que são modelos bem parecidos, mas de tamanhos diferentes, que são esses 3 que são maiores. Esse e esse são praticamente iguais, esses 2 aqui, com as cerdas escuras. Esses tipos de pincel são também para esfumar olhos, porém, esse aqui eu não uso ele em olhos porque eu acho ele muito grande e você acaba invadindo muito a pálpebra superior, a não ser que a pessoa tenha um espaço de pálpebra maior. Mas eu, por exemplo, me adaptei melhor utilizando ele para fazer esse esfumado de contorno. Eu acho que ele deixa um acabamento mais bonito, né, no esfumado. Tem pessoas que preferem aqueles pincéis mais retos, né, para fazer o esfumado. Eu já prefiro assim, esse pincel mais arredondado, e é bem válido ele para fazer o esfumado. Ele inclusive o esfumado que eu fiz hoje no meu contorno, que eu fiz um contorno em pó, eu utilizei esse pincel. E tem também esse que é um tamanho de esfumado médio para grande, já um pouquinho maior, mas esse eu uso bastante para fazer o esfumado, principalmente das bordas, bem da sombra mais clarinha, né, da pálpebra, a primeira, para fazer aquela transição de cores. Eu uso bastante esse aqui e ele também se adapta a vários tamanhos de olhos. E esse aqui, que é um tamanho médio, desses 3 que eu mostrei, ele tem o topo um pouquinho mais reto, ele não é tão arredondado. Ele vem com as cerdas deles vão se abrindo um pouco mais nas pontas. E esse tipo de pincel eu gosto bastante para fazer o iluminado aqui na parte, no topo da maçã, na pontinha do nariz, no queixo. Essa maquiagem que eu tô hoje não tem um iluminado, mas quando eu utilizo iluminado, tanto em mim quanto nas clientes e modelos, eu gosto desse tipo de pincel. Também tem o pincel de leque, que é uma opção para fazer o iluminado, mas eu prefiro esse aqui. Ele é bem macio também. Esse aqui, as cerdas dele também é natural. Os pincéis podem ter tanto as cerdas naturais como as cerdas artificiais. E ainda tem alguns que têm as cerdas mistas. A diferença, para mim, que eu sinto no uso dos pincéis, com as cerdas naturais, eles são mais confortáveis para aplicar e às vezes o acabamento fica até mais bonito.
Porém, em alguns casos, como aplicação até de base, os pincéis Dual Fiber, eles têm cerdas mistas, né? São cerdas naturais e artificiais. Aquela parte branca é de cerdas artificiais. E elas dão um acabamento melhor na base, por exemplo, para quem tem imperfeições, deixa um acabamento mais leve, tira o excesso de produto. Então, é mais essa questão de você sentir o conforto, né? As cerdas naturais, elas têm mais conforto. E aí, os mistos também você não sente tanta diferença assim no conforto. Uma outra diferença também é que às vezes o pincel de cerdas naturais, ele tem um preço um pouquinho mais elevado, mas compensa muito porque a durabilidade dele é maior, você pode lavar com mais frequência, ele vai ter uma vida útil maior. Então é um investimento, não é considerado assim um custo. Então vale muito a pena você investir. Existem marcas nacionais que são acessíveis, são fáceis de encontrar, tem um preço bom com cerdas naturais. E, por exemplo, a Macrilan, uma marca que eu uso, tenho alguns pincéis de algumas linhas deles. E desde os mais simplesinhos eu gosto bastante do acabamento. A maquiagem que eu fiz hoje foi toda com pincéis da Macrilan. E eu gosto bastante, então eu indico. A maioria desses pincéis que eu mostrei para vocês também são da Macrilan. E eles têm várias linhas com vários tipos de pincéis naturais, artificiais, Dual Fiber. Então, assim, o pincel, ele é indispensável. Ele dá um acabamento profissional à maquiagem. Ele vai fazer com que você tenha uma asepsia melhor, né? Você não vai colocar a mão no rosto, você vai usar o pincel. No caso dos olhos, ele que vai dar esse efeito de esfumado profissional, que vai deixar a sua maquiagem com aquele acabamento de transição de cores mais bonito, sem excesso de produto, sem ficar marcado. Então vai ficar muito mais bonita a sua maquiagem. E estes foram apenas alguns pincéis que eu mostrei, mas existem muitos outros, nacionais e importados, cada um com a sua qualidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer ver mais novidades, me segue no Instagram. O meu arroba é Silvia Rosa Oficial. Eu espero você numa próxima. Um beijo e até mais!